O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem se sente entre a Irmandade, chamemos um hino. 445. 445. A nossa Irmandade que está nos acompanhando pela internet, ouviu um pouco do hino que que os irmãos estavam tocando, já sentiu a comunhão da igreja. É uma das mais belas melodias que nós temos no nosso cenário, esse hino que foi cantado agora, muito bonito. E nós queríamos convidar a toda a Irmandade que possa cantar em comunhão, irmãos. Nós chegamos à igreja, cada um com as suas necessidades, cada um com seus medos, com seus problemas, mas nós devemos entoar louvor ao Senhor, porque o Senhor se agrada, e a comunhão vai sendo gerada na igreja, e o Senhor vem e fala com as nossas necessidades. Então, em muita comunhão, vamos cantar o hino 445. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória ao Senhor. Quem se sente, querida Irmandade, chamemos outro hino. 1, vamos cantar o hino de número 1. Glória ao Senhor.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Quem se sente, queridos irmãos? 22. Vamos cantar o hino 22. Mamara, acho que um inário para aquele irmão que chegou agora. Tem. Conserva a paz, não temas, minha alma, as provações, Deus Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Saulo, não pode fazer oração por nós? O servo de Deus virá à frente, irmãos, porque nesse momento é o momento que nós temos para buscar o Senhor com oração. Confessaremos ao Senhor as nossas faltas, apresentando também a Ele as nossas necessidades. Quem passou pela portaria pediu que fosse anotado pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados. Também, irmãos, vamos orar pela consolação da família do nosso querido irmão Cadu, irmão Carlos Eduardo. Batizou junto com nós, esteve conosco, começou a fazer hemodiálise um tempo atrás. Por esses dias teve uma infecção no procedimento. Pegou a infecção, foi internado e ontem o Senhor recolheu ele. Então, nosso coração está contristado e vamos pedir que o Senhor console também a família do servo de Deus. Também vamos pedir oração, irmãos, pelo garoto Vitor Menstrina, que fez um tratamento de câncer um tempo atrás. A enfermidade foi reincidente, está no tratamento e pede as orações da igreja. Também a irmã Valéria, a irmã Juliana, o irmão Diego, a irmã Maria Braga, pela enfermidade do câncer. O senhor Paulo Pim, tratamento dos rins. A irmã Elisa, que está com
um tumorzinho na cabeça que está precisando das nossas orações, assim como a mãe do irmão Léo. O filho da irmã Elisa, Miguel, servo de Deus, tem passado por grandes tribulações, por grandes aflições, por questões, irmãos, que nós não deveríamos sofrer, por questões de política de igreja, mas que o Consolador, que é Jesus, possa, pela intercessão da oração dessa igreja, alcançar aquela alma também. Também, amados irmãos, tem uma mulher, Adriana Barros, uma ajudadora da CCA, nunca esteve conosco, se eu não me engano, acho que nunca esteve aqui, ou se esteve uma vez só. É a pessoa que apresentou a rádio para a CCA, quem colocou a CCA na rádio, foi a primeira pessoa que abriu as portas das rádios para a nossa igreja. Ela tem passado por algumas dificuldades e agora o esposo dela, o Sérgio, o irmão Sérgio, está entubado com a Covid-19 e precisa das nossas orações e conta com as orações da igreja. Também, irmãos, os demais pedidos que a igreja é conhecedora, pelos irmãos que nos acompanham pela internet, como a irmã Josefa, a irmã Fabi, a irmã Neuza, a irmã Maria Regina, a irmã Sônia Barreto, são irmãos que todos os cultos estão junto com nós, né, irmão Rodrigo? Que conta com as orações da igreja e tantos outros pedidos. O servo de Deus irá apresentar a todos. Não falamos aqui, irmãos, para que as pessoas se façam conhecidas. Nós falamos os nomes, às vezes apresentamos necessidades especiais, porque Deus é poderoso para fazer essa obra na vida dessas pessoas. E muito mais aquilo que pede os nossos corações, aquilo que nossa mente não alcança às vezes, o Senhor já tem preparado para nós. Também peço oração pela minha esposa, como falei para o irmão Samuel, para o irmão Rodrigo. Hoje de manhã fomos surpreendidos pela notícia que vem aí a 4ª criança. Glória a Deus. Que tenha uma gestação abençoada, que seja uma criança abençoada por Deus também, não é verdade? O povo não está com medo, não, está trabalhando. Em comunhão, igreja, busquemos a face de Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste. Mais uma vez, Senhor, com nossos joelhos curvados na Tua presença, a Tua igreja se encontra neste momento em ato, Senhor, de humilhação, aleluia, para pedir misericórdia das nossas almas, misericórdia, Senhor, dos nossos muitos pecados, e que muitas das vezes nós tentamos não fazê-los, não cometê-los, mas muitas das vezes são mais fortes que nós, e acabamos caindo no erro e cometemos, mas nesta manhã nós vamos te pedir, Senhor, encarecidamente, Senhor, perdoa-nos por caridade, nos ensina, Senhor, fazer melhor a Tua vontade na face desta terra. Senhor, glória ao nome do Senhor. Um dia de domingo, aleluia, um dia novo, um mês novo que se inicia, aleluia, primeiro dia do mês, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, aleluia, numa manhã fria, gelada, mas nós estamos aqui, Senhor, sentindo a Tua presença, e nós vamos te pedir, Senhor, uma coisa, não se aparta-te de nós, esteja junto de nós, junto, aleluia, com a Tua irmandade, Senhor, onde tiver, Senhor, um pequenininho seu, ouvindo esta oração, aleluia, com os seus joelhos curvados, ou com os seus olhos fechados, pedindo, suplicando uma misericórdia Tua, Senhor, Senhor, vai de encontro por caridade, aleluia, enche nós, aquece nossas almas, Senhor, porque nós precisamos, aleluia, ser aquecido daquilo que vem do céu, e nesta manhã nós vamos te pedir, Senhor,
Senhor, mais uma vez, passeia entre nós, Senhor, derrama naquilo que vem do céu, aleluia, porque nós precisamos ser cheios da tua presença, e como tu passaste, Senhor, na época de Pentecoste, quem sabe, Senhor, nesta manhã, nesse dia, Senhor, cheio, aleluia, para nós, porque vamos ficar dentro da tua casa, glória ao nome do Senhor, nós vamos te pedir, Senhor, como tu passaste em Pentecostes, Senhor, visitaste, aleluia, aqueles teus servos, Senhor, nós vamos te pedir, aleluia, na manhã deste dia, Senhor, visita a nossa alma, Senhor, visita, Senhor, aquele que está precisando, aleluia, ser atendido pela tua mão, aleluia, ao nome do Senhor. Muitas das vezes, Senhor, o homem corre atrás de alguém para que faça uma oração, aleluia, mas o homem não tem nada para oferecer, e nesta manhã, Senhor, nós não temos nada para te oferecer, mas nós estamos com os nossos joelhos curvados naquele que tudo pode fazer para conosco, Senhor, e nós vamos te entregar, Senhor, na palma das tuas mãos, Senhor, todos esses pedidos de oração. Glória ao nome do Senhor, tu é conhecedor, Senhor, quantos estão clamando, aleluia, quantos estão pedindo, aleluia, ao nome do Senhor, para que tu apareça na nossa vida, para que apareça na vida desses teus servos, glória ao nome do Senhor. Muitas das vezes, Senhor, aleluia, não temos recurso e não temos condições, mas em ti está a condição, em ti está o recurso, e nesta manhã, Senhor, nós vamos te pedir em favor do Vitor, aleluia, da irmã Neuza, da irmã Juliane, do Diego, glória ao nome do Senhor, glória a Jesus, quantos outros, Senhor, a família do irmão Cadu, glória ao nome do Senhor, aleluia, que está enlutada, Senhor, tu conhece todos, aleluia, Senhor, que prazer, aleluia, teve o teu servo de estar até os últimos dias dentro da tua casa, mas agora já está no repouso do justo, recebe ele por caridade, consola, Senhor, a tua família por caridade, Senhor, nós ficamos nesta terra, Senhor, aleluia, com o nosso coração enlutado, mas é de ti que vem, aleluia, no bálsamo consolador, derrama o teu bálsamo para nós, derrama, Senhor, a tua virtude para nós, Senhor, visita, Senhor, neste momento, Senhor, aleluia, aquela família em que se encontra nessa situação, Senhor, tem piedade, tem misericórdia, Senhor, quantos estão lá, aleluia, dentro do leito de dor, Senhor, precisando da tua mão, precisando, Senhor, do teu operar, aleluia, o nome do Senhor, esse moço, essa família que foi apresentada, aleluia, o homem está lá, Senhor, glória, o nosso irmão está lá, aleluia, entubado pelo Covid, glória ao nome do Senhor, muitas das vezes, Senhor, entubado no isolamento, e ninguém pode entrar, mas nós cremos, Senhor, que tu é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, onde o homem não consegue entrar, tu consegue passar, Senhor, e nesta manhã, Senhor, por esta oração, nós vamos te pedir, Senhor, aleluia, desce aqui na terra, visita, Senhor, esse leito de enfermidade, passa com a tua virtude lá, passa, Senhor, com o teu bálsamo consolador, visita aquele teu servo, tira ele de lá, glória ao nome do Senhor, e que seja, Senhor, nesta manhã, aleluia, visitado, aleluia, glória pela visita do teu anjo libertador, liberta aquele teu servo, e o teu nome será glorificado, e eterno Deus, nós vamos te pedir, Senhor, glória ao nome do Senhor, quantos outros queriam ter pedido, queria ter anunciado, queria estar com o seu nome aqui, Senhor, para ser falado, mas tu conhece todos, toma eles por caridade, Senhor, aonde tiver alguém te clamando nesse momento, Senhor, vai lá, Senhor, por caridade, aleluia, faça uma obra para que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, aleluia, estamos aqui na tua casa, aleluia, o nome do Senhor nesta manhã, aleluia, visita nós, não dispersa-nos nós vazio, glória ao nome do Senhor,
do mais forte ao mais fraco, ou do mais fraco ao mais forte, Senhor. Nivela todos nós, irmãos, só. Glória ao nome do Senhor. Coloca, Senhor, nós como se fosse uma igreja somente, e aonde, Senhor, nós estamos, aleluia, vendo que o nosso irmão está caindo, Senhor, que nós possamos ir lá, puxar ele para cima. Glória ao nome do Senhor. Ou aquele que está se destacando muito, que está sobressaindo muito, Senhor, nós possamos puxar ele para baixo. Glória ao nome do Senhor. Senhor, faça que nesta manhã todos aqui, todos que estão ouvindo esse culto, possa estar, Senhor, no mesmo nível. Glória ao nome do Senhor. E quando nós estiver no mesmo nível, Senhor, quando tu nos igualar por igual, Senhor, manda um passo da tua palavra, aleluia, nesta manhã. Fala com as nossas almas, Senhor. Fala com nossas aflições, Senhor. Fala, aleluia, ao nome do Senhor, que tu vai conservar a paz dentro do nosso coração. Glória ao nome do Senhor. Não dispersa nós vazio, mas nos dispersa, Senhor, cheio daquilo que é do céu, para que quando o nosso adversário nos enxergar, aleluia, ele possa ver que nós estamos diferentes, cheio daquilo que é do céu, cheio daquilo que vem do céu. Glória ao nome do Senhor. Senhor, visita nós por caridade. Nós precisamos estar, aleluia, glória ao nome, cheio daquilo que é de Deus. Nesta manhã nós vamos te pedir, aleluia, enche nós daquilo que é do céu, enche, dispersa aquilo que vem do céu, para que nós possamos melhor fazer a tua vontade. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, apresentamos o corpo ministerial desta casa de oração, aleluia, todos aqueles que trabalham, aleluia, glória ao nome do Senhor, para levar, Senhor, a tua bendita e santa palavra, aleluia, nos ajuda, nos dá as condições, nos guia, aleluia, ao nome do Senhor, aleluia, para que nós possamos assim continuar fazendo a tua vontade. Glória ao nome do Senhor. Apresentamos, aleluia, ao nome do Senhor, as autoridades constituídas nesse país, Senhor, glória, toma todos eles por caridade, não abandona nós, Senhor, esteja presente entre nós, e faz, Senhor, conforme a tua vontade na nossa vida. Graça nós te damos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu no duro madeiro da cruz para nos dar o direito à salvação, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória, Criador. Bendito é o teu nome. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar, amados irmãos, o hino 363. Glória ao Criador. Oh
Glória a Jesus. Glória a Deus. Bem, queridos irmãos, irmãs, este é o momento que nós temos para pagar os nossos votos, contar as obras que o Senhor tem feito no nosso meio. A irmandade, os irmãos, a irmã que o Senhor assim te faz sentir, venha em poucas palavras, conta o que o Senhor tem feito na tua vida, que servirá de edificação para todos nós. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se assim permanecer uma filha fiel até o fim. Irmandade, eu senti de contar hoje, nessa manhã, o que aconteceu na minha vida desde o princípio, assim, do começo. Eu fui batizada com 13 anos de idade, me oficializei com 15 anos na Congregação Cristã no Brasil, Irmandade. Com 19 anos de idade, grande foi a tristeza do meu coração quando tiraram o meu ministério, levantaram a calúnia, a difamação muito grande, fizeram eu sentar no último banco, Irmandade. Eu sofri muito naquela época, ainda fiquei congregando dos 19 até os 21 anos, mas a minha alma chorava porque quem toca, quem louva a Deus, ou até mesmo quem só canta, a gente sente falta da palavra de Deus, e quando eu chegava na igreja, o pessoal me olhava de cima e embaixo. Eu imaginava assim, já vem a pecadora, já vem, sabe? Eu sofri muito, chegou na quinta-feira, eu cheguei na minha casa e falei para minha mãe e meu pai, que são do ministério, que eu nasci no lar cristão. Eu falei, mãe, eu não vou mais para a igreja porque eu não aguento mais tanta humilhação, sendo que eu não fiz nada de errado, eu não tinha pecado de morte, Irmandade, eu não tinha feito nada de errado. Eu falei para minha mãe, agora eu vou cortar meu cabelo, eu vou furar minha orelha, eu vou usar calça, agora eu vou para o mundo, agora eles podem falar que eu sou pecadora, que eu não sirvo mais a Deus. E assim foi, Irmandade, eu fui para o mundo. Irmandade, eu fiquei 15 anos no mundo, graças a Deus, Deus não deixou eu usar nenhumas drogas ilícitas, não cheguei a usar, porque Deus teve misericórdia da minha alma. E sempre quando eu sentia vontade, eu pegava meu carro, alguma irmandade deve conhecer, eu vinha congregar aqui na Vila Municipal, em Carapicuíba, às 2h30 da tarde. Eu sentava no meio da irmandade para ninguém me conhecer, e Deus falava sempre com a minha alma. Então, irmandade, mesmo que a gente esteja afastado do caminho do Senhor, Deus não deixa de falar com a gente, Deus não nos abandona. É nós que às vezes saímos do caminho, é nós que saímos da graça de Deus, Irmandade. Mesmo assim, Deus fez grandes livramentos na minha vida. Num determinado dia, eu estava no Gabriela, uma organista pegou e falou para mim, Rosana, tem um ensaio regional no bairro do Limão. Eu falei, mas eu não posso ir lá. Ela falou, pode sim, porque lá é a igreja da misericórdia, eles não vão perguntar nada para você. Você pode ir. Eu peguei meu carro e fui com ela e com a filha dela, era um ensaio regional. Quem estava atendendo naquele dia era o irmão William Ribeiro, os irmãos conhecem ele. Eu sentei no último banco, porque eu achava que eu sentei no último banco. Aí teve o ensaio todo regional. Quando estava encerrando o ensaio, o irmão William Ribeiro pegou e falou assim que não poderia terminar o ensaio sem chamar um organista para tocar. Mas só que eu não imaginava que era comigo, Irmandade. Ele pegou e falou assim, irmã Rosana, levanta e vem tocar um hino para a gente. Ali, Irmandade, foi a grande alegria do meu coração, porque a gente que tem um dom na música, Irmandade, sofre muito quando tiram o nosso dom, e quem coloca esse dom no nosso coração, na nossa mente, é Deus, e o homem na terra não consegue tirar, porque eu fiquei 15 anos afastada, e graças a Deus a gente erra, às vezes é normal, mas eu não esqueci nenhum hino. Ele pegou e falou, pede um hino, vem tocar. Eu me levantei e pedi o hino 433, Cidadão dos Céus. Eu estava lá no último banco, eu vim, sentei no órgão e toquei. E a partir daquele momento eu não saí mais da casa do Senhor. Então, Irmandade, esse ministério é o ministério da misericórdia. Então, vocês que estão com o instrumento guardado, vocês que estão parados, venha para nosso ministério, porque aqui nós vamos abraçar de todo o coração, toda a Irmandade. Então, Irmandade, eu precisava contar esse testemunho, que nessa madrugada Deus me despertou para me contar. E essa alegria do meu coração, porque desde aquele dia eu não saí mais de junto dos pés do Senhor. E isso é para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não para de homem nenhum na face da terra. Essa é a grande alegria do meu coração, Irmandade. Esse testemunho eu precisava contar. Agradeço a Deus por tudo. Pensa, Irmandade, que ora a Deus para a minha família. Minha esposa está trabalhando nesse momento. E nas minhas orações eu não vou esquecer nenhum de vós. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado.
Quem quer saber mais dessa obra que a irmã Rosana contou, ela está convidando todo mundo para estar na CCA de Amador Bueno, às sextas-feiras, 7h30? 20 horas. Toda sexta-feira, 20 horas, tem uma igreja bonita lá em Amador Bueno, em Itapevi, pronto para receber a Irmandade. Agora, irmão Paulo, esposa dela, que está atendendo os cultos. Por favor. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Meu coração pula de alegria. Eu estive quarta-feira aqui, né? Até o pastor Rodrigo sabe dessa história. E a gente estava vindo, eu e a irmã Isabel, né? Que eu estou trabalhando com ela. E aí fez um ano já, né? Que a gente estava lembrando, a gente estava vindo para cá. E tudo aconteceu naquele dia. O carro quebrou, quase ferveu. E eu falei, Senhor... Aí paramos de novo, foi umas 2 vezes que nós paramos, comando e tudo atrasando a gente para chegar aqui. E era, acho que, dia de Santa Ceia, né, pastor? E aí, na hora que a gente chegou, que chegamos atrasada, nós duas, e eu falei, vai orando aí, né? Aí, e olhava e parece que, sabe quando arranca a mangueira do radiador? Eu falei, mas não é possível. Eu falei, Bel, ora aí. E nós viemos orando, chegamos aqui, atrasadas, né? E aí o pastor falou, olha, quem chegou atrasado... pode receber a Santa Ceia. Nossa, aquilo para a gente foi uma alegria tremenda. E dali, foi o último dia, a igreja fechou. E a gente falou, nossa, o último dia. Quando foi quarta-feira, né, eu falei, vamos, porque fazia tanto tempo, né? E assim, a gente acompanha, né, nas redes, tudo, mas não é a mesma coisa, assim, eu sinto, assim, parece que é mais forte, né? E aí viemos quarta-feira e ela deu testemunho e Deus me tocou e aí eu fiquei ali, saí daqui assim, triste, porque a gente tem que falar as bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? Em dezembro, a gente... sempre no Natal a gente comemora, né, o Natal na casa da família, tudo, né? E em dezembro meu cunhado pegou Covid. Aí eu falei assim, então a gente vai ter que mudar nossos planos, né? E aí eu falei assim para minhas irmãs, eu não vou passar o Natal com vocês, porque eu não sinto segura, vou ficar em casa. E aí veio meu filho, com a esposa, minha netinha, tudo. E aí tudo falou assim, aí a minha irmã ficou brava comigo. Eu falei, eu não vou. E aí quando foi em janeiro, fui trabalhando, o rapaz que trabalhava comigo estava doente e eu peguei e ainda passei para minha mãe Covid. Irmãos... olha, é por Deus, porque só quem passa por isso, a cabeça da gente é uma arma, bem dizer. E ali eu entrei no meu quarto e orava todos os dias, porque... e aí eu vi a minha irmã falar assim, ainda bem que a mãe não pegou Covid na minha casa, ou seja, você é a culpada. E eu orava ali, eu falei, Senhor, não deixa ela ir para o hospital. Porque, nossa, eu me sentia culpada, embora não tive culpa. Peguei Covid do rapaz que foi trabalhar doente. E ali eu fui pedindo a Deus, orando pela vida da minha mãe. Ela tem 73 anos. E, graças a Deus, eu e ela conseguimos se libertar de ser curada, porque eu creio que Deus ali, sabe, agiu e não deixou nenhuma de nós ir para o hospital. Então, assim, eu tenho que agradecer muito pela minha vida, pela vida dela, né? E engraçado que as crianças estavam comigo e eu deixei eles na casa do pai deles e eles estavam comigo. E aí foi para a casa do pai e eu falei assim, quando eu peguei o resultado 10 horas da noite, eu falei, agora? Eles foram para a casa do pai, o pai tem problema respiratório, né? Aquela preocupação toda. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, as crianças, a menina, né, que tem 18 anos, não deu positivo, só eu e minha mãe. Então, assim, eu honro a Deus, assim, eu glorifico pela minha vida e a da minha mãe. Muito obrigada. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Dizer para os irmãos que estou muito feliz nesse dia de hoje, que é mais um dia de culto, mais um dia de ensaio, e creio que o Senhor já se faz presente aqui nesta manhã. Irmãos, no dia 15 de março de 2021, primeiramente Deus,
me abriu uma porta de emprego aqui na igreja. Agradeço ao nosso ancião irmão Rodrigo, que deu esta oportunidade de eu poder estar aqui trabalhando na parte administrativa. Fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, tentei dar o meu melhor, não sei se dei, mas só ele para dizer, mas fiz com muito amor e com muito carinho. E durante esse tempo, não deixei de também buscar outras oportunidades, né, que é na área que eu sempre atuei, e o Senhor abriu uma porta de emprego para mim na área que eu atuo. Então, eu trabalho mais de 20 anos na área de PCP, que é Planejamento e Controle de Produção, e o Senhor abriu uma porta de emprego. Então, a partir de segunda-feira agora, dia 2, eu estou empregado, trabalhando registrado, e eu agradeço muito, porque se não fosse a oportunidade que a igreja, que vocês me deram, eu estaria passando por muito aperto. Então, sou grato a Deus imensamente por esta oportunidade, jamais vou esquecer, jamais vou deixar de ser grato, porque o Senhor nunca tem deixado faltar nada. Amém. Nas nossas vidas, tá? Então, eu estou aqui testemunhando, agradecendo por esta porta de emprego que a igreja abriu para mim, e hoje também agradecendo porque o Senhor abriu uma outra porta, que é na onde eu atuo e que eu gosto muito de fazer, que é cuidar de planejamento e controle de produção. Por esta parte, o nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna que Deus me oferece, assim como a todos, né, se formos firmes e fiéis. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu passei por algumas dificuldades, lutas, tribulações, enfermidades. Eu sofri 2 AVCs. Vários dos irmãos aqui, das irmãs, me viram os primeiros dias que eu vinha congregar. Eu não falava, andava com um caderno para me comunicar, escrevendo. Andava com apoio de bengala, ainda preciso, dependendo do lugar que eu vou, algumas irregularidades no terreno, ainda preciso da bengala, mas graças a Deus, hoje está se completando 2 meses, que o Senhor mandou a palavra aqui, que Ele faria um milagre ainda aquela semana. Na segunda-feira eu comecei a falar, eu me lembro que no ensaio, se completa 60 dias hoje, eu precisava pedir um hino, solicitei ao irmão André que pedisse, porque eu não conseguia falar, mas graças a Deus hoje eu estou falando bem, um pouco de dificuldade ainda para tocar, porque meus dedos ainda não movimentam bem os dedos da mão esquerda, mas graças a Deus estou aqui louvando a Deus com o meu instrumento junto à voz. Rogo de todos vós que orem muito a Deus por mim, que grandes são as minhas necessidades. Nas minhas orações apresentarei todos vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Engraçado que a gente sempre está ali falando, mas o coração dispara. Parece que é a primeira vez, né? Mas eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, por estarmos aqui, eu e minha casa, servindo ao Senhor. Não tinha como não levantar também para compartilhar essa grande alegria do meu esposo, da minha família, da minha casa. Nesse dia que o Senhor abriu essa porta, eu falei para Deus... Falei, Senhor, eu não entendo porque as portas estão tanto tempo fechadas para Ele. O que falta na minha casa para que o Senhor completasse essa parte de honra, né? Você que é homem sabe que os maridos também têm o seu papel dentro de casa. E eu falava, Senhor, eu não entendo por que não está dando certo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nesse dia dessa entrevista, Ele não contou, acho que por conta do nervosismo também. Mas eu pedi, ele nem sabe disso, mas esse dia era 10 horas da manhã, a entrevista, e eu senti no coração e pedi ajuda para mais 4 irmãs, porque a gente tem irmãs também, todas moram no meu coração, mas existem algumas irmãs que a gente está ali, firme e forte, num propósito,
E eu falei, olha, irmãs, eu estou com uma causa e vai ser às 10 horas da manhã. Me ajuda em oração? Ela ajuda. Todas concordaram e nós estávamos ali. Saí da sala do meu emprego, fui para o banheiro e ali levei meus pensamentos ao Senhor. Falei, Senhor, ou é agora ou não é. Se for alguma barreira espiritual, eu creio que o Senhor vai romper. E estávamos ali orando. Sem eu saber de nada, demorou um pouco, a entrevista era às 10. Ele me contou que não tinha chegado na empresa ainda porque o pneu do carro estava furado aqui no estacionamento. E aí ele teve que trocar o pneu ainda, pedir ajuda, ligou lá na empresa. Aí Deus preparou de uma forma tão especial que até a moça não tinha chegado do RH. O gerente que ia entrevistar ele também não tinha chegado, acho que chegou 2 horas depois da entrevista. Ele disse que chegou lá, nem entrevista teve, que foi uma conversa bem mais, parece, amigável ali, não foi uma entrevista no qual ele se pensou que era, porque o meu marido é daqueles de pesquisar da empresa tudo. Ele entra no site da empresa, quer saber quando iniciou, qual foi fundada, quanto período, o que faz. Ele vai ali no movimento, assim, que dá até nervoso de ver. E eu fico feliz, porque mais uma vez o Senhor enganou ele, né? Que ele pensou de um jeito e fez de outro jeito. As pessoas que é muito calculista, eu fico muito feliz, porque eles somam 2 mais 2, e na conta de Deus nunca é 4. Eu sempre falo isso para ele. E estou muito feliz, porque para a honra e glória do Senhor Jesus, quando foi concretizada essa porta aberta, o desejo de falar com todos era muito grande, mas a gente tem que se manter ali um pouquinho mais fiel com as coisas, né? A alegria, às vezes, também não pode tomar conta no momento errado. E eu agradeço a todos os irmãos, todos, a toda essa casa, a toda essa família, todo esse carinho, pelas orações e por essa alegria tão grande que o Senhor proporcionou para a minha casa no dia de hoje. E que o Senhor venha abençoar grandemente a cada um de vocês, e estamos aqui juntos também para orar, e vamos continuar clamando ao Senhor, porque Deus responde às nossas orações. Amém? Agradeço a oportunidade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, queridos irmãos, dando continuidade ao Santo Serviço de Culto, dos anúncios que temos a fazer dos nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos 10 da manhã e 6h30, 18h30, também às terças-feiras 14 horas, quarta-feira 20 e sábado 10 horas da manhã. E sábado que vem, irmão Léo, é o primeiro culto ou o próximo? Próximo sábado haverá culto presencial nesta congregação às 20 horas, somente para os jovens. É isso? Se tiver menos de 100 anos, passa na faixa. Se tiver 105 também passa, né, irmão Léo? Então tá bom. Então próximo sábado também teremos cultos, vai ser presidido pelo irmão Léo, para os jovens. Temos certeza que muito o Senhor vai abençoar esse santo serviço de culto e esse trabalho também. Também, queridos irmãos, hoje às 16h haverá ensaio nessa congregação. O convite que poderíamos fazer, a serva de Deus no testemunho já fez. Se tem alguém nos acompanhando pela internet, se esse culto chegar em alguém que está afastado por algum motivo e você sente-se com vontade de ser agradável a Deus, venha, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós não ensaiamos somente para os membros da CCA, nós não queremos que as pessoas se apresentem, se mostrem ou sejam conhecidas, mas nós ensaiamos para ser agradáveis a Deus. Tá bem assim? Tá certo, irmão André, irmão Samuel, o irmão Léo, os irmãos, né, irmão Rodrigo? Todos os irmãos, as irmãs, muitas das vezes, irmãos, na música, na CCA, na CCB, nas Assembleias de Deus, em muitas igrejas, há alguns assuntos que acabam afastando os músicos da igreja. A música serve para adorar. Aqui é um lugar de adoração. Então, se você está recebendo, se você conhece, nossa irmandade que está presente, conhece alguém que há muito tempo não toca, convide. Você não está fazendo com que ela deixe os costumes dela, a igreja dela, para se adequar aos nossos. Não vai ser exigido carteira de membro, ninguém vai se expor ou expor alguém. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então todos são convidados
a estar no ensaio hoje às 4 horas da tarde nessa congregação. Depois do ensaio haverá o santo serviço de culto. Se você só quer ensaiar os hinos, venha, depois está liberado para conforme Deus der a guia. Depois do lanche. Opa, ô benção. Bom, irmãos, eu vi um bebezinho entrando na igreja, perguntei para o pai se podia apresentar, mas ele está tendo o lanchinho dele agora, né, irmã? Qual que é o nome dele? Joaquim. Então depois, no final do culto, a gente apresenta o Joaquim, tá bom? Vamos cantar mais um hino, esperando que o Senhor nos mande a sua palavra. Quem se sente, pode chamar. 157. Glória a Deus. A partir de amanhã, os cultos que acontecem na internet, que são de segunda a sábado às 14h20, e aos sábados também o culto das 10 da manhã e domingo 10, 14 e 18. O irmão Rodrigo achou que é pouco culto, então vai colocar culto às 10 horas da manhã também. Glória a Deus. Então agora de segunda a segunda, 10, 14 e 20 horas. Para a honra e glória do Senhor. É mandar a semente do Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Glória a Deus. 155? Ou qual hino? 157. Vamos cantar em comunhão.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. A gente vai apresentar o Joaquim. Glória a Deus. Aí, igreja. Pode vir à frente. Sobe aqui, por favor. Pode subir aqui. Glória a Deus. Qual que é o seu nome? Marcelo. Marcelo. A primeira vez sua? É a terceira vez. Terceira? É a sua esposa? Qual o nome dela? Tatiane. Tatiane. Hoje nós vamos apresentar o Joaquim com o papai Marcelo e a mamãe Tatiane. Nós, aqui, irmãos, é um mandamento. E o próprio Deus instruiu Moisés que abençoasse as crianças. Ela nasce, é uma alma, e se temos certeza que o Joaquim será muito abençoado por Deus na terra. Eu não vou pegar o Joaquim porque o tio tem medo de criança, tá bom? Medo de fazer mal para criança. E tá vindo o quarto, eu sou meio ciumento, igual a sua mãe e seu pai também. Mas a gente vai fazer uma benção para você, tá bom, Joaquim? Está escrito assim na palavra do Senhor. Abençoando os filhos de Israel, dizendo da seguinte maneira: Joaquim, o Senhor, Papai do céu, te abençoe e te guarde. O Papai do céu possa resplandecer o rosto dele em você. E ele sempre vai ter misericórdia de você, meu filho. O Papai do céu, sobre você, levante o rosto dele e te dá a paz. Quando as pessoas te verem, elas resplandecerão o olho de Cristo em você, o rosto dele. Assim, a igreja porá sobre as crianças o nome do Senhor de Israel, e o Senhor o abençoará, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Se abençoe. Você quer agradecer a Deus? Você quer agradecer a Deus? Quero agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso e estar apresentando meu filho Joaquim para a igreja. Eu, como um servo de Deus, não tem momento melhor de estar presente aqui hoje. E hoje eu e minha esposa faz 2 anos juntos e tem essa bênção aqui com a gente. Obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. E agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, essa manhã com vocês. É uma alegria indescritível, né, irmãos? Glória a Deus. Fiquemos na comunhão, que o Senhor nos mande a sua palavra, por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Pronto, irmão Rodrigo. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Dia de festa, dia de alegria, dia de contentamento, dia de vitória. Vamos ler onde o Senhor tem nos mostrado a palavra, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Mateus, no capítulo 21. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 21. Iremos ler do verso 1 ao verso 11. Mateus 21, verso 1
Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, querida irmandade, presencialmente, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, mais uma vez está entre nós a palavra do Senhor. Uma passagem, irmãos, não uma parábola, mas um acontecimento que é relembrado pelos cristãos até o dia de hoje. A Igreja Romana se relembra desse dia como o Domingo de Ramos, que antecede a Páscoa, não é isso, irmão Rodrigo? E é um evento muito importante. Muitos dos cristãos católicos, eles colocam nessa época como se fosse uma palmeira, uma folha de palmeira, um ramo de oliveira na porta. E assim é uma festividade muito importante que inicia a semana da Páscoa, a última semana de Jesus antes da crucificação no meio de nós, no meio dos homens. Irmãos, e o Evangelho e a obra de Jesus na terra, ela acontece maiormente num espaço geográfico junto ao Mar da Galileia e em umas cidades que ficam distantes uma da outra 30, 35 quilômetros, e poucas vezes o Senhor Jesus foi a Jerusalém. Ele, em que pese esteja escrito nas Escrituras que na infância dele, o pai, por criação, José e Maria, fossem cumprir o ritual da celebração da Páscoa todos os anos em Jerusalém, o ministério do Senhor Jesus, poucas vezes ele aparece em Jerusalém, ou é citado em Jerusalém, que ficava a cento e poucos quilômetros distante de onde ele ficava, junto ao Mar da Galileia, como se fosse daqui em Sorocaba, mas andando a cavalo, sem estrada. E quando ele entra, irmãos, ele já era uma pessoa, o Cristo, era muito conhecido. E já havia milhares de pessoas que o seguiam. Por onde o Senhor Jesus passava, havia milagres, havia cura, havia libertação, os coxos andavam, o morto ressuscitado, porque onde Cristo passa, se tiver morte, a morte é expulsa e vai entrando vida. Então, irmãos, aonde o Senhor Jesus andou, houve prosperidade, houve alegria, houve contentamento. E as pessoas, por curiosidade, por necessidade, foram se juntando e o grupo foi ficando grande. E ele se fez conhecido de todos. E quando ele entra em Jerusalém, irmãos, essa entrada triunfal que está escrito, nós, irmãos, hoje sabemos que o Senhor Jesus já tinha conhecimento de tudo que ele haveria de passar, por toda a tribulação, por toda a dor que ele haveria de passar, para que hoje, 1º de agosto de 2021, nós estivéssemos ouvindo essa palavra na certeza da vida eterna nas nossas vidas. Então ele sofreu para que nós tivéssemos vida eterna, não é verdade? E queridos irmãos,
E quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, cumprindo a profecia, a parte da jumentinha, mas também foi uma declaração, irmãos. Os sinais, a maneira como as pessoas se comportavam, tudo tinha muito significado. Ele, sendo uma autoridade reconhecida entre o povo, se ele entrasse montado em um cavalo, era como se fosse uma declaração de guerra ao sumo sacerdote, a Pôncio Pilatos, que era o governante daquela terra, mas ele entrou montado numa jumenta para declarar que ele era um homem de paz. Irmãos, essa é a significação desse texto, porque o Senhor, por onde ele entra, há vida com abundância, há maravilha, há milagre e há a paz. Hoje o Senhor nos convida, irmãos, para relembrarmos como ele entrou em Jerusalém, e hoje o Senhor nos convida a ter certeza. Se você está buscando Jesus, você está buscando o bem, você está buscando a misericórdia, você está buscando a prosperidade, e nós estamos buscando todos a paz. E que se você tem Jesus no coração, se nós temos Jesus no coração, amados irmãos, também não pode um pé de limão dar melancia, não é verdade? Um pé de laranja não vai dar figos. Então, se você tem Jesus dentro do teu coração, se você tem Jesus dentro da tua alma, se você sente vontade de estar junto a uma irmandade, se quando você canta os hinos, você se alegra, dá aquele arrepio ou aquele sentimento gostoso, quando você ora de madrugada, começa com aflição e termina em lágrimas de agradecimento a Deus, não pode vir coisa ruim, vai ser coisa boa na tua vida, irmãos. Vai ser coisa boa na tua vida, minha irmã. A prova pode estar difícil, pode estar terrível, as dificuldades do dia a dia, mas hoje o Senhor nos lembra que quando Jesus passava, havia prosperidade. E hoje Ele habita nos nossos corações. Então levanta a tua cabeça, querida igreja, queridos irmãos. Pode estar pegando fogo no mundo, mas tem um fogo muito maior que brilha, que queima dentro de você. E esse fogo vai acalmar toda a tempestade, irmãos. Tem fogo, irmãos. Tem fogo que serve para cercar uma propriedade. Tem fogo que vem para matar como a peste. Existem vários usos do fogo. E esse fogo que arde dentro de nós, ele mata o mal, ele acalma a tempestade, ele tira o furor das águas que está se levantado na tua vida, ele vai acalmar o vento tempestuoso que tem levantado. Esse fogo é um fogo espiritual, é Cristo que queima dentro de você. Então não feche a tua boca, clame a Jesus, traga a comunhão do Espírito Santo sempre para dentro da tua casa. Nós, irmãos, estamos aqui não por costume, nós estamos aqui porque nós cremos no Deus que nós servimos. Não importa de onde você veio, para onde você vai, como você está, o Senhor te encontrou nessa manhã, na igreja, na internet, onde quer que seja, para te avisar que Deus é paz, que o Senhor entra com a paz, Ele entra com a vida, Ele entra com a saúde. Qual o teu caminho que você estiver andando, Cristo está indo de encontro a você, e Ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Irmãos, tem diversos exemplos nas Escrituras do Novo Testamento do poder de Jesus, nosso Senhor. Entretanto, queridos irmãos, a narrativa da época, a forma de registros históricos, era muito fraco. Não havia computador, não havia os recursos de arquivos dos eventos históricos. Então acredita-se que o que nós temos registrados é uma parte ínfima, quase nada do que foi o Senhor Jesus. Irmãos, o testemunho de Jesus atravessava as fronteiras daqueles países. O testemunho, a obra de Jesus chegou a Roma, que são milhares de quilômetros de distância em linha reta, e de embarcação, naquela época, movida a escravos, era uma coisa muito pior. Um tempo distante, dificuldade de informação,
mas a obra ia acontecendo, e a informação ia chegando, e as pessoas iam tendo notícia. E na época da Páscoa as pessoas vinham para Jerusalém e ouviam o que estava acontecendo e levavam a notícia. Mas quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Ele é o Rei da Glória, irmãos. Ele é o Deus que veio para a terra para te dar condição de ser salvo, de ser salva. Não, você não está perdido, pode estar no deserto, irmãos. Nós podemos estar no meio de areia para todos os lados. Cristo habita dentro de você. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor te anuncia que Ele está habitando dentro do teu coração. E como o Senhor entrou em Jerusalém montado na jumenta para declarar que era paz, o Senhor fala: não procure a guerra, porque a paz está no teu caminho. Você está indo de encontro com a paz. Você está indo de encontro com a alegria. Você está indo de encontro com a saúde. Então não turbe o teu coração. Não tem nada perdido. O Senhor é contigo nessa manhã. Saia dessa congregação firmado em Jesus Cristo. Saia dessa congregação nessa manhã, quem está nos acompanhando pela internet, que possa terminar o santo culto tendo certeza que o Senhor está no teu caminho. O que se apresenta na tua vida é para a paz, é para a prosperidade, é para a alegria, é para a saúde. O Senhor habita no meio de nós. Irmãos, tem pessoas que cultuam espíritos ocultos, que buscam se justificar pelo mal. Tem pessoas que fazem culto a espíritos terríveis. Nós estamos reunidos numa casa de oração a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, esse poder que emana de dentro do teu coração é maior do que qualquer sorte de espírito que possa ter se levantado. Podem ter feito o que for na tua vida, mas o que queima dentro de você vai aplacar todo o mal que está contra você. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, agradece o culto por nós. Em comunhão, agradecemos esse culto com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Bendito seja Deus. Pai nosso que estás nos céus, ajoelhados aos teus pés em santa oração, encontra-se a sua igreja, a irmandade nos seus lares também, pois a distância não nos separa do amor de Deus que está em Jesus nosso Senhor. Pois estamos ligados numa força muito maior, que transcende o tempo, o espaço e a compreensão humana, chamado Espírito Santo de Deus. Aleluia! É essa força que move a nossa vida, os nossos corações, e faz com que as nossas esperanças sejam renovadas a cada manhã. E a tua própria palavra diz: o motivo de não termos sido consumidos vivos é que a tua misericórdia se renova a cada dia na nossa vida. Quero crer, ó Deus, que toda a tua igreja foi renovada essa manhã pela tua santa palavra. Fogo, fogo do teu Espírito, fogo que vem do céu. Aleluia, o fogo que não apaga. A brasa viva do altar não se apagará. Nós somos altar de Deus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, irmão. Você é um altar vivo, um altar que se comunica com Deus, um altar que fala, um altar que ouve, um altar que entrega alguma coisa de Deus. Senhor, dá um soprão nessa igreja e acende ainda mais a chama do teu Espírito dentro dos nossos corações. Bendito Deus. Tudo é guiado pelo Senhor, nenhum de nós se lembrou, mas agora vem na lembrança que hoje é dia de unção da igreja, e a semana que vem já é Santa Ceia, e Deus vem com uma palavra dessa, é Deus na vida do teu povo, acendendo a chama dos nossos corações, fazendo o teu povo crer que o Senhor está nas nossas vidas. Ó Deus, te damos graça por tudo que tu tens feito. Pedimos a tua bênção agora no encerramento do culto, em favor das ofertas e do momento da unção também que será ministrado lá na portaria na saída da Irmandade. Acabando o santo culto,
partiremos para uma missão difícil do funeral do nosso já saudoso irmão Cadu. Seja conosco, Senhor, e que tudo corra bem lá também. Já voltaremos em seguida para o ensaio, depois para o culto, mas não tem problema. Uma hora chorando, outra hora sorrindo, mas tudo é para a glória do nosso Deus. Ajuda a tua igreja e que essa palavra seja o combustível da nossa semana e que creiamos que o Senhor está cuidando de nós como sempre fez. Abençoa o Joaquim, o papai, a mamãe e a família do irmão N, Senhor, que mais uma vez vai se alegrando. Para aquela que não podia gerar, vem o quarto bebezinho aí, porque Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Enche de vida a casa do teu servo, enche de vida a nossa igreja, porque nós queremos tudo que vem de Deus é para a glória do teu santo nome. Entregamos essa humilde oração a Deus, pedindo as tuas bênçãos e agradecendo acima de tudo por Jesus Cristo, Senhor nosso, bendito para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Louvado aleluia, seja Senhor. Deus, Glória, aleluia. Glória ao Criador, Aleluia. bendito é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Bem, queridos irmãos, esse é o momento que nós temos para fazer as ofertas, entregar ao Senhor as nossas primícias, os nossos dízimos. Então, todo irmão, toda irmã que veio preparado nesta manhã, em frente ao seu banco tem um envelope onde você pode colocar a sua oferta. Nós não exigimos um percentual, uma quantia, é conforme Deus te fizer saber. Se alguém precisar passar máquina de crédito ou débito, usar o cartão, basta se dirigir à portaria que os nossos irmãos, nossas irmãs estão prontos para atender a cada um de vocês também. Também nós temos a maneira de contribuir com o Pix. A chave Pix da nossa igreja é alfaville com ph, 2 L's, @ccacristã.org.br. Nós pedimos porque o atendimento, o fruto do amor dessa igreja volta em benefício da própria igreja, no atendimento dos necessitados, não é isso, irmã? Serva de Deus que está junto a nós hoje, cuida dos necessitados com muito amor. Temos também atendimento do servo de Deus, conforme no culto de quarta-feira, que saiu de madrugada para atender as pessoas em situações de rua, viciados. Enfim, irmãos, dessa igreja tem se levantado um grande amor no meio da sociedade. E vamos fazer com que esse amor continue no atendimento dos menos favorecidos. Vocês estão todos prontos para ofertar, irmãos? Está faltando ainda? Então, enquanto os servos de Deus contribuem, vamos já escolhendo um hino para que o Senhor, para nos despedirmos. Quem se sente um hino de agradecimento? 360. Vamos deixando pronto o hino 360. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A bênção hoje está grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso se traduz em mais cesta básica. Isso se traduz em mais famílias alcançadas. Se traduz em mais amor também. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, te elevamos a nossa voz nesse momento para te agradecer pelo carinho, pelo amor,
pelo apoio dessa querida irmandade, que não faz para engrandecer ou agradar um ou outro, mas faz porque confia que, contribuindo na tua obra, o Senhor se agrada deles também. Por isso nós te pedimos, Senhor, não dispensa cada coração, cada irmão que contribuiu nessa manhã vazio, mas que possam sair daqui cheios da presença do teu Espírito, cheio das tuas bênçãos nas casas. Guarde as casas deles também, pelo amor do teu santo nome, para que sempre possa habitar a paz nos corações, em todos os lugares ou ambientes da vida. Aqueles nossos irmãos e irmãs que, querendo ofertar, não puderam nessa manhã, nós te pedimos, Senhor, abra os céus pelo amor do teu santo nome e enche, Senhor eterno, as despensas, enche tudo, Senhor eterno, que estiver vazio, porque é o poder da tua palavra, Senhor eterno, todas as coisas acontecem nas nossas vidas. A bênção, a prosperidade, o amor, a misericórdia, Senhor. Senhor eterno, que tudo isso possa ser habitantes nas nossas vidas, no seio da nossa família também. Queira, por misericórdia, Senhor, abençoar no uso das ofertas, no atendimento dos necessitados. Que onde houver atendimento da CCA, que possa entrar também a presença do Teu Espírito, enchendo os corações e as famílias do Teu amor e do dom da prosperidade e da paz também. Tudo isso pedimos com rendimento de graças. Por nome de Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Hino 360. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus
e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.